Hoje é o último dia para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 integrantes do núcleo 1 da tentativa de golpe recorrerem da condenação no Supremo Tribunal Federal. Parte desse grupo já entregou os recursos. Eles têm até, inclusive as outras pessoas que não entregaram, até 11 horas e 59 minutos para apresentar os chamados embargos de declaração. Esse tipo de recurso permite que advogados questionem contradições ou omissões nos votos dos ministros, mas raramente muda o resultado da condenação. Pois é, na prática, costumam ser rejeitados e são utilizados como manobra para adiar o fim da ação penal e, no caso, a prisão dos condenados. Os recursos são analisados e votados em plenário virtual pelos ministros da primeira turma. Lara Alves já tem informações para a gente, porque a gente já tem atualização em relação a este assunto, né, Lara? Já tem atualização em relação à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, é isso? Seu microfone, Lara, está aí. Obrigada, André. Exatamente, você perguntava sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto nós estávamos já no programa, chegaram esses embargos de declaração que foram protocolados pela defesa, que é ali chefiada pelo advogado Celso Vilardi, já apresentando os argumentos que a defesa usa para tentar reverter pelo menos parte desse resultado que foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Um primeiro ponto bastante importante que vale esclarecer é que esses embargos de declaração, na verdade, não são recursos contra a sentença ou contra o processo em si. Na verdade, ele é um instrumento que os advogados têm para questionar pontos que ficaram obscuros ou certas omissões ali no curso do processo. Mas é através desse recurso que os advogados de Bolsonaro e dos outros réus ali do núcleo 1, núcleo crucial da trama golpista, vão adotar para tentar recorrer, para tentar reverter pelo menos parte do resultado. Pois bem, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolaram esses embargos de declaração, citando algumas questões do processo. Uma das partes mais importantes que é citada por eles ali nesse documento que eu confiro agora com vocês, tem 85 páginas, é exatamente a questão dos crimes de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A estratégia e o que tentam os advogados de Bolsonaro é fazer com que um crime absorva o outro, partindo do pressuposto de que um crime não seria possível sem o outro e, portanto, ele não poderia ser condenado pelos dois crimes com penas diferentes pelos dois crimes que somadas aumentam, portanto, a condenação final. Isso gera um princípio, tem um princípio jurídico envolvido nisso, que um réu não pode ser punido, não pode ser culpado pela mesma conduta. Então, ele não poderia receber penas distintas para os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que somadas aumentam e alcançam, portanto, essa pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Além disso, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro também reforçaram aquelas críticas à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens de Bolsonaro durante a presidência e é o grande delator dessa trama golpista. Foi a partir dessa delação que a Polícia Federal vai construindo e vai buscando as provas para embasar essa delação e então sustentar o inquérito que foi remetido, portanto, ao Supremo Tribunal Federal e que ainda continua em análise. Vale lembrar que esse núcleo 1 é só uma parte ali da trama golpista. Existem outros núcleos que ainda estão em processo de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que também foi tratado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro é em relação ao cerceamento da defesa, do direito de defesa. Um dos pontos que eles tratam, inclusive, é justamente pelo fato de ter sido um material muito extenso, um volume de provas muito grande e que a defesa não teve tempo suficiente para olhar para todo esse material. Tem aqui um trecho do documento em que eles dizem isso, que o volume desse inquérito é gigantesco e que apenas nos primeiros dias foram enviados 40 terabytes de dados ainda compactados e que no final isso chega a 70 terabytes, que é um volume muito grande de dados. Então eles dizem assim: a gravar o tsunami, as pastas e arquivos se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse efetiva pesquisa. Então, os advogados alegam que foram ali cerceados, tiveram seu direito de defesa cerceado e não conseguiram mergulhar de fato nesses documentos, nesse grande volume de documentos.
Além de Jair Bolsonaro, quem também apresentou os embargos de declaração foi a defesa do general Walter Braga Neto. A defesa do delator Mauro Cid não vai apresentar embargos de declaração, até porque existe uma avaliação que, de fato, a condenação que foi atribuída a ele pelo Supremo Tribunal Federal foi satisfatória. Pelo tempo que Mauro Cid já ficou preso, a partir do momento em que a sentença se der trânsito em julgado, as medidas cautelares devem ser imediatamente suspensas, como já indicou o ministro Alexandre de Moraes em fases anteriores do processo. Um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é válido lembrar, é que o ministro Luiz Fux, que apresentou votos divergentes durante esse julgamento do Núcleo 1, não participará deste momento de análise dos embargos de declaração. Isso porque ele pediu para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, a troca. Então ele se deslocou da primeira turma para a segunda turma e esse processo corre ali no âmbito da primeira turma. Pois é, Lara. Agora, se os embargos, forem rejeitados, as defesas podem apresentar mais um? Ainda tem essa possibilidade, não? Exatamente, André. Existe ainda um tipo de recurso que as defesas podem apresentar no Supremo Tribunal Federal, mas a partir do momento em que os embargos de declaração são rejeitados, já é um indício de que essa segunda rodada de recurso também vai ser rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que os embargos são rejeitados, protocolar novos recursos, na verdade, acaba virando uma manobra das defesas para tentar evitar o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É aquele momento em que o processo se dá por encerrado. Então, não existe mais condições de apelação das defesas no Supremo Tribunal Federal. Então, resta aceitar o resultado que será publicado e, portanto, dá-se, então, início ao cumprimento das sentenças, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a esse início do cumprimento dos 27 anos e 3 meses de prisão. André. Muito obrigado pelas informações. Lara Alves falando com a gente ao vivo, direto de Brasília, Síria. Pois é, André, lembrando que caberá, portanto, ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, publicar o certificado de trânsito em julgado e também dar início à execução penal de Mauro Cid.